O homem mais rico da cidade chegou ao leilão de liquidação no mesmo dia que o homem mais pobre. Só que um estava vendendo e o outro estava comprando. Era uma manhã de abril de 2013 em Cascavel, no Paraná. O galpão da empresa havia sido transformado em ponto de liquidação, equipamentos, veículos, mobiliário, estoque, tudo com etiqueta de preço e uma equipe de leiloeiros circulando entre os lotes. O homem vendendo se chamava Rogério Castilho, 47 anos. Havia sido, por mais de uma década, a referência de sucesso em Cascavel. 2 caminhões próprios, uma frota de veículos de passeio, escritório no centro com recepção envidraçada, roupas de marca, restaurante toda sexta-feira com os parceiros de negócio. O tipo de homem que as pessoas apontavam quando queriam mostrar que havia jeito de crescer no interior. O homem comprando se chamava Durval Mendes, 52 anos. Havia sido, pelo mesmo período, a referência de modéstia silenciosa em Cascavel. Uma caminhonete de 2005 com o para-choque amassado, roupa de trabalho comprada em loja popular, almoço feito pela esposa em marmita. O tipo de homem que as pessoas olhavam com pena quando queriam mostrar que havia quem ficasse para trás. Naquela manhã, Rogério estava assinando documentos de transferência de patrimônio para cobrir dívidas, e Durval estava arrematando lotes à vista com dinheiro que havia guardado ao longo de 23 anos. O que havia acontecido entre os dois era uma história que a cidade inteira pensava que conhecia. Na verdade, não conhecia quase nada. Se você quer ouvir histórias de pessoas que viveram em silêncio e terminaram com tudo que os outros haviam perdido, inscreva-se agora nesse canal. Toda semana tem uma história nova, e eu prometo, você não vai se arrepender. Havia uma cena que havia acontecido em 2007 que ninguém havia testemunhado além dos dois. Numa reunião de empresários locais, o tipo de evento que Rogério frequentava regularmente e Durval quase nunca ia, os dois haviam se encontrado no corredor durante o intervalo. Rogério havia cumprimentado Durval com a cordialidade de quem se sente em território superior. Durval: como vai a operação? Ainda com 5 caminhões? 5. Durval havia confirmado sem constrangimento. Você precisa crescer, homem. Com 5 caminhões você não consegue os contratos grandes. Os contratos grandes exigem frota mínima. Eu sei disso. Então por que não financia mais uns 3, 4? Com o histórico que você tem no banco, consegue aprovação fácil. Durval havia olhado para Rogério por um momento. Rogério: você sabe qual é a sua margem líquida por caminhão por mês? Rogério havia ficado em silêncio. Era uma pergunta que não estava esperando. Aproximadamente, havia respondido. A minha é 22% do faturamento por caminhão. Qual é a sua? Rogério havia calculado rapidamente. Havia ficado em silêncio mais um momento. Um pouco menos. 4%. Durval havia dito, com informação que havia obtido de forma indireta mais confiável. Com 18 caminhões e 4% de margem, você ganha o mesmo que eu com 5 e 22. Só que eu tenho reserva e você não tem. Rogério havia ficado olhando para Durval. Como você sabe minha margem? Eu não sei com certeza. Calculei pelo que conheço do mercado. Mas se eu errei, me corrija. Rogério não havia corrigido. Havia ido embora daquela conversa pensando que Durval havia sido indelicado, que havia sido inveja. Em 2013, havia entendido que havia sido diagnóstico. Para entender o que havia acontecido, você precisa entender quem cada um era antes de 2013. Rogério Castilho havia chegado a Cascavel em 1992, vindo de Londrina, com uma pequena empresa de transporte de cargas, 2 caminhões, ele mesmo dirigindo um deles, um funcionário no outro. Havia crescido rápido. Em 2000, tinha 6 caminhões. Em 2005, 12. Em 2010, 18 caminhões, uma empresa de logística com 30 funcionários, e contratos com 3 redes de supermercado da região. Havia crescido financiando cada expansão. Cada novo caminhão era um financiamento. Cada novo contrato exigia mais frota, mais financiamento. A empresa havia crescido de forma que, observada de fora, parecia uma história de sucesso sem ressalva. Observada de dentro, dos balanços que o contador apresentava todo trimestre, a história era diferente. Em 2010, no auge da operação, a empresa de Rogério faturava R$ 2.300.000 por ano, e tinha compromissos fixos mensais, financiamentos de caminhões, leasing de equipamentos, aluguel do escritório, folha de pagamento dos 30 funcionários, que somavam R$ 192.000 por mês, R$ 2.300.000 anuais. A margem de manobra entre o que entrava e o que saía em compromissos fixos era pequena. Qualquer variação significativa, perda de contrato, aumento de diesel, quebra de frota, comprimia essa margem até quase desaparecer. Em 2011, a rede de supermercado que representava 40% do faturamento havia sido adquirida
adquirida por um grupo nacional que havia transferido a logística para sua própria transportadora. O faturamento havia caído 40%. Os 192 mil mensais em compromissos fixos não haviam caído nada. Durval Mendes havia chegado a Cascavel em 1990, 2 anos antes de Rogério, vindo do interior do Paraná para trabalhar como motorista de caminhão em uma empresa local. Havia ficado como motorista por 7 anos. Em 1997, havia comprado o primeiro caminhão próprio, usado, com 10 anos de uso, pago com dinheiro que havia guardado ao longo de 7 anos de trabalho assalariado. Um caminhão, sem financiamento, sem sócio, sem funcionário. Havia trabalhado sozinho por 4 anos. Em 2001, havia comprado o segundo caminhão, usado também, pago à vista, com dinheiro da operação do primeiro somado ao que havia continuado guardando. 2 caminhões, sem financiamento. Em 2005, havia comprado o terceiro, à vista. Em 2010, quando Rogério tinha 18 caminhões financiados e 30 funcionários, Durval tinha 5 caminhões, todos pagos, sem financiamento, sem leasing, sem folha de pagamento de terceiros, além de 2 motoristas contratados nos últimos anos. As pessoas que conheciam os dois costumavam comparar. O Rogério tem 18 caminhões, o Durval tem 5. O Rogério cresceu de verdade. Durval ouvia, não comentava. O que as pessoas não sabiam era que o Durval havia guardado, ao longo de 23 anos, uma reserva que ninguém havia perguntado e que ele nunca havia mencionado. Aqui você precisa entender o que estava acontecendo por baixo da superfície. Porque a história de Rogério e Durval não era sobre caminhões ou logística. Era sobre 2 conceitos completamente diferentes do que significava crescer. E um dos dois havia entendido errado. Em 2012, quando a situação de Rogério havia ficado crítica, ele havia tentado 3 coisas. Primeiro, havia tentado renegociar com os bancos. Havia conseguido extensão de prazo em 2 dos financiamentos, mas os outros 3 haviam endurecido, exigindo garantias adicionais que Rogério não tinha mais para dar. Segundo, havia tentado vender parte da frota para levantar dinheiro. Havia posto 6 caminhões à venda. O mercado de usados havia absorvido 2 em 3 meses. Os outros 4 não haviam vendido porque o preço que Rogério precisava receber para cobrir os débitos era acima do que o mercado pagava. Terceiro, havia tentado conseguir novos contratos que compensassem a perda do supermercado. Havia conseguido 2 contratos menores, que somados representavam 25% do faturamento que havia perdido. Em março de 2013, com 8 meses de tentativas sem resultado suficiente, havia pedido recuperação judicial. O processo havia resultado em liquidação dos ativos em abril de 2013. Durval havia ficado sabendo pelo jornal local. Havia ligado para o contador, o mesmo que atendia sua empresa, para entender o que estaria disponível no leilão. O contador havia dito que havia 5 caminhões relativamente novos, entre 2 e 4 anos de uso, em bom estado. Durval havia dito que iria ver. Em 2009, havia acontecido algo que havia dado a Rogério uma última chance de mudar o curso. O contador havia apresentado o balanço do ano. Os números haviam sido bons. 2009 havia sido um ano razoável para o setor, mas o contador havia pedido uma conversa separada depois da apresentação. Rogério, quero mostrar uma coisa. Havia projetado um gráfico simples. Faturamento dos últimos 8 anos. Margem líquida dos últimos 8 anos. E uma linha mostrando a trajetória dos compromissos fixos mensais. A linha dos compromissos fixos havia subido de forma constante. A linha da margem havia ficado estável. Às vezes acima, às vezes abaixo, mas sem tendência clara de crescimento. O que eu estou vendo? Rogério havia perguntado. Você está vendo que a cada ano que passa, seus compromissos fixos ficam mais próximos do seu faturamento. A margem está ficando cada vez mais fina, mas o faturamento está crescendo. Está, mas os compromissos estão crescendo mais rápido. Se essa tendência continuar, em 2 ou 3 anos qualquer variação de receita vai ser suficiente para comprometer o pagamento dos compromissos. Rogério havia ouvido o contador com atenção. Havia saído da reunião pensando que precisava tomar providências. Havia tomado uma providência. Havia financiado 2 caminhões novos para conseguir um contrato maior que havia aparecido naquele mês. O contrato havia sido bom por 2 anos. E então o supermercado havia mudado de mão. O contador havia tentado avisar. A linguagem havia sido clara. Mas quando o negócio vai bem por fora, é muito difícil acreditar que está frágil por dentro. Rogério havia aprendido isso da forma mais cara possível. No leilão, Durval havia arrematado 3 dos 5 caminhões. Não os mais novos, os que estavam com preço mais próximo do valor real de mercado sem inflação de leilão. Havia calculado previamente,
com a ajuda do mecânico de confiança que havia inspecionado os veículos na véspera. O valor total dos 3 caminhões, R$ 194 mil. À vista, Durval havia saído do leilão com 3 caminhões que valia, no mercado aberto, aproximadamente 240 mil. Havia pago 194. A diferença era de 46 mil, porque em leilão de liquidação, com dinheiro disponível imediatamente, o comprador tem poder de negociação que nenhum financiado consegue ter. Durval havia saído do leilão com 8 caminhões. Havia entrado com 5. Comprado 3. Rogério havia entrado com 18 e saído sem nenhum. A parte da história que a cidade não sabia era o que havia acontecido depois do leilão. Rogério havia ficado sem empresa. Havia ficado com as dívidas que não haviam sido cobertas pela liquidação dos ativos, um residual de R$ 123 mil que havia negociado com os credores em parcelas ao longo de 3 anos. Havia ido trabalhar como motorista de caminhão, em outra empresa, com carteira assinada. Salário fixo. Era o que havia sido antes de crescer. Alguns vizinhos haviam dito que era uma tragédia, um homem que havia chegado tão longe voltando ao começo. Rogério havia pensado diferente. Havia dito para a esposa, numa conversa numa noite de maio de 2013, que pela primeira vez em 15 anos havia dormido sem acordar de madrugada calculando se conseguia cobrir o boleto do mês seguinte. Havia voltado ao começo, mas havia voltado sem a ansiedade que havia carregado por 15 anos. Durval havia continuado exatamente como antes. 8 caminhões, todos pagos. 2 motoristas contratados. Reserva intacta. Havia usado parte para comprar os 3 caminhões, mas havia guardado o suficiente para que a operação tivesse margem de segurança. O contador havia feito a análise anual em janeiro de 2014. A operação de Durval, com 8 caminhões pagos e custo fixo baixo, havia gerado uma margem líquida de 27% do faturamento. A operação de Rogério, no auge com 18 caminhões financiados, havia gerado uma margem líquida de 4% do faturamento nos anos bons, e margem negativa nos anos ruins. Durval havia sempre sido mais lucrativo, só que ninguém havia comparado dessa forma, porque ninguém havia olhado para os números, havia olhado para os caminhões. Em 2016, 3 anos após o leilão, Rogério havia procurado Durval. Havia pedido emprego, não como motorista. Havia pedido para trabalhar como gerente operacional, coordenando as rotas e os motoristas dos 8 caminhões. Durval havia ouvido. Havia pensado por uma semana. Depois havia dito sim. Não por caridade, porque Rogério sabia de logística. Havia construído uma empresa grande. Havia errado na estrutura financeira, não no conhecimento operacional. E Durval precisava de alguém que entendesse de operação em escala. Havia contratado com salário justo e uma cláusula no contrato que havia chamado de incomum. Rogério, eu vou te pagar bem, mas tem uma condição. Todo mês, 20% do que você receber vai direto para uma conta poupança separada que você não vai tocar. Eu vou acompanhar. Rogério havia ficado olhando para ele. Por que isso? Porque você é bom no que faz, mas você não sabe guardar. E sem aprender a guardar, você vai repetir o que aconteceu. E se eu não aceitar essa condição? Então eu contrato outra pessoa. Rogério havia ficado em silêncio por um longo tempo. Você está me dando uma lição. Estou te dando uma condição de emprego. A lição é opcional. Rogério havia aceitado. Em 2024, 11 anos após o leilão, a história dos dois havia chegado a um ponto que ninguém em Cascavel havia previsto em 2013. Durval tem 63 anos e é proprietário de 12 caminhões. Havia comprado mais 4 ao longo dos anos, todos à vista. A operação tem 4 motoristas fixos e fatura confortavelmente com margens que permitem crescimento gradual e reserva crescente. Rogério tem 58 anos e ainda trabalha com Durval, mas não como empregado. Em 2020, havia usado a reserva que havia construído ao longo de 6 anos de 20% guardado todo mês para comprar 2 caminhões. Havia se tornado sócio minoritário da operação de Durval. 20% de participação, adquirida com dinheiro próprio, sem financiamento. Os 2 caminhões de Rogério rodam na frota de Durval. A participação gera dividendo mensal. Rogério continua gerenciando a operação e continua guardando 20% de tudo que recebe. Quando alguém em Cascavel conta essa história, sempre pergunta qual é a moral. Durval tem uma resposta que é mais simples do que as pessoas esperam. Não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você deve sobre o que tem. Eu sempre tive menos do que o Rogério, mas o que eu tinha era meu. E o que é seu, ninguém toma. Rogério, quando ouve essa frase,
concorda? Eu tinha 18 caminhões e não tinha nada. O Durval tinha 5 e tinha tudo. Eu levei 15 anos para entender a diferença. Mas entendi. O homem mais rico da cidade havia sido o que havia menos. E o mais pobre havia sido o que havia mais. Não em caminhões, em liberdade. Havia uma última dimensão dessa história que havia ficado entre Durval e a esposa, Dona Selma. Em 2013, depois do leilão, quando Durval havia chegado em casa e contado que havia comprado 3 caminhões de Rogério, Dona Selma havia ficado em silêncio por um momento. Durval, você nunca me contou quanto tinha guardado. Não? Nunca. Eu sabia que você guardava, mas nunca soube o valor. Durval havia ficado olhando para a esposa. Você nunca perguntou. Perguntei uma vez, em 2002. Você disse que estava crescendo e que era o suficiente. Era o suficiente, mas hoje foi mais do que suficiente. Durval havia sorrido. É isso que acontece quando você guarda sem precisar usar. Vai ficando mais do que suficiente. Dona Selma havia ficado em silêncio por um momento. Você poderia ter me dito. Eu teria ficado mais tranquila todos esses anos. Eu sei, mas se eu tivesse dito, teria ficado mais fácil gastar. O dinheiro guardado que ninguém sabe existe é o mais seguro. Dona Selma havia olhado para o marido por um tempo. Isso é sábio ou é desconfiança? As duas coisas, Durval havia respondido. E funciona. Se essa história te fez pensar diferente sobre o que é riqueza, sobre o que é realmente ter algo, sobre a diferença entre crescer e parecer crescer, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de pessoas que tinham menos e tinham mais, porque o que tinham era delas. Até a próxima.